Meu bom, os velhos chegaram botando medo com suas transformações, muita aura farmada e falando em aura, Zoro vs Rob Lute foi cinema. E será que o Marimo finalmente deu cabo do tigrinho? Fica comigo porque só o Nika não tem como dar conta disso, então bora pro vídeo. Bonnie sai do laboratório onde estava a bolha de memória do seu pai. Agora a pequena Bonnie sabe de tudo. Ela vê Vegapunk no chão e olha com tristeza para ele. O velho cientista gênio entende que a garota descobriu tudo e lamenta ter quebrado sua promessa ao Kuma de não deixar a Bonnie saber da sua vida. Bonnie caminha lentamente voltando à sua forma original, dá um belo abraço no vovô Vegapunk, chorando muito e pedindo desculpas por pensar que era culpa dele. Vegapunk dá um presente do Kuma pro 10º aniversário da menina Bonnie. É um colar de safira, e Bonnie fica feliz, que parece o sol. Como se fosse o deus do sol Nika, que seu pai sempre lhe contava. Vegapunk diz que Kuma deixou esse colar apenas como um amuleto de boa sorte, mas de fato, quem poderia ter imaginado que o garoto do barril se transformaria em algo assim em 2 anos? Te falar, Vegapunk, que nem o Oda sabia desde o começo, mas depois de muito tempo escrevendo, pensou que seria bacana e tamo aí, com o nosso querido Luffy Nika, que eu adoro. Bonnie não entende o que o velho fala. Bonnie fala que o Luffy do Chapéu de Palha é filho do melhor amigo do seu pai. Vegapunk confirma e diz que ficou curioso com ambos. Bonnie e Luffy chegando nessa ilha juntos, o destino é mesmo algo impressionante. Depois que Bonnie entrou na sala com a bolha de memória, muita coisa rolou em Egghead. Então Vegapunk diz que Luffy e seu bando o salvaram e contou tudo para a pequena Bonnie. E pede desculpas por ser apenas um cientista insignificante. Dito isso, voltamos ao presente. E Bonnie sabe que a culpa não é do vovô Vegapunk, mas sim do demônio que tá na sua frente, Jay Garcia Saturno. O bichão continua esmagando e os soldados com suas armas apontadas para Bonnie. Sandy e todo mundo não consegue se mexer por conta dos poderes misteriosos do Saturno. Luffy tá no canto morrendo de fome, todo caquético precisando de ajuda. Atlas até podia ajudar se conseguisse se mover. A marinha reporta que conseguiram capturar o guarda-costas do Vegapunk, Sentomaru, no centro da ilha, na Fabrophase. Kizaru lamenta tudo que tá rolando com Sentomaru e Bonnie. Afinal, ele tem um laço com eles. Saturno diz para Bonnie que seu pai Kuma foi de F, o que abala a garota. Os marinheiros dizem que ninguém abaixo da patente de Comodoro pode entrar. A maioria dos soldados não tem noção do que tá rolando. O mundo lê as notícias no jornal e todos acreditam que o mais recente imperador dos mares, o Yonkou, Luffy do Chapéu de Palha, está fazendo Vegapunk de refém. A população acredita que pode ser impossível esse incidente em Egghead acabar sem que sangue seja derramado. É isso que dá ao Morgas das fake news escrever jornal pro mundo todo. O cara só liga pro choque e pra história mais bombástica que ele pode criar. Tá nem aí pra veracidade dos fatos. Se bem que foi o governo mundial que o forçou nesse caso em específico. Enquanto isso, os revolucionários estão estacionados no reino de Kamabaka. Dragon pergunta a Ivankov o que ela acha que Kuma faria se estivesse sendo guiado por um fragmento do seu instinto que ficou intacto. Para onde ele iria? Ivankov diz que no seu caso, iria atacar Mary Joyce sem pensar 2 vezes. Porém Kuma não. Kuma pode estar indo para outro lugar, e Dragon sabe muito bem onde é. Os ventos do destino guiam Kuma. Saturno fala para Bonnie ir encontrar seu pai no pós-vida, e Sandy grita para soltar ela. Lógico que Saturno tá cagando pra geral, e Bonnie manda o velho se ferrar. Se ela for de F, leva o diabo junto. Então usa seu futuro distorcido, o futuro que ela seja comunica, e dá um soco na cara do Saturno, mas não causa nada. E ela não entende por que seu poder ficou mais fraco. E Saturno aperta com mais força e reconhece que por ser filha do Kuma, Bonnie conhece o nome Nika, porém não sabe o que ou quem realmente é. Bonnie ainda não fez a conexão de que a lenda de Nika e a forma branca do Luffy são a mesma coisa, o que para Saturno é uma vergonha. Dito isso, Luffy tá abocanhando um monte de comida e ninguém sabe quem deu a ele isso tudo. Saturno manda os soldados o prenderem logo com algemas de Karoseki. E pra surpresa das pessoas, foi o Kizaru quem ajudou dando comida ao Luffy. Esse aí só quem é mais rápido e esperto pegou. Enquanto isso, Bonnie percebe que não consegue manipular nem a idade do Saturno, e o vilão vai tirar sua dúvida agora sobre o porquê o poder tá diminuindo. A grande revelação vem de que Bonnie recebeu seu poder do próprio Saturno. Kuma tá indo para Egghead como um jato atravessando o oceano, e Bonnie tá desnorteada com o que acabou de ouvir. Jay Garcia no passado fez um experimento na Bonnie ainda recém-nascida, para ver se um bebê poderia ter poderes de Akuma no Mi sem comer a fruta em si, e sim sendo alimentada com o extrato dela. Afinal, uma criança recém-nascida não é capaz de comer sólidos. A experiência foi um sucesso, e Bonnie adquiriu os poderes da Toshi Toshi no Mi, a fruta da idade. Essa habilidade permite que o usuário se transforme em qualquer versão futura possível de si mesma. Mas quanto mais o usuário conhece a realidade, mais restrito se torna o seu potencial. Saturno fala se ela quer mesmo crer que Nika é real. Bonnie diz que ele existe sim. Desde que seu pai foi transformado em ciborgue por culpa do Saturno, ela saiu para os mares à procura de Nika para que ele o libertasse. Saturno conta que o poder da Bonnie enfraquecer é a prova de que ela está começando a acreditar que Nika não é real. Kuma, seu pai, também acreditava nessa lenda que Saturno diz ser uma lenda ridícula dos bucaneiros. Tanto que no passado em God Valley, ele disse ao velho que queria salvar as pessoas, assim como Nika fez um dia. Saturno é o responsável por realizar experimentos com drogas na mãe de Bonnie.
A Dini, que era a 8ª esposa de algum Tenryubito da Terra Sagrada. Porém, as manchas azuis apareceram nela, então foi tudo um fracasso para Saturno. O mundo da Bonnie tá caindo aos pedaços, e Kuma chega em Egghead. Bonnie começa a ter um ataque de pânico, e Saturno fala que mesmo sendo fracasso os experimentos na Dini, sua filha herdou os efeitos colaterais. Kuma aterrissa na ilha causando uma explosão enorme, fumaça pra todo lado e marinheiro caindo e voando. Bonnie treme de pânico com seu mundo despedaçando. O único monstro foi o culpado de todo o sofrimento da vida de Kuma e da Bonnie. Vegapunk se revolta com esse experimento que Saturno fez. Uma família foi atormentada pelas escamas de Safira por capricho de um Gorosei. Kuma se sacrificou por isso, e Saturno, na cara de pau, ainda ofereceu um acordo para ele, para curar a Bonnie como se fosse um favor. Saturno fala para se colocar no seu lugar. Você se preocuparia com sentimentos de meros insetos? O bicho é ruim mesmo, o vilão mais sem coração da história de One Piece tá maluco. Bonnie começa a cair em lágrimas, e Kuma se levanta para seguir até o centro da ilha. Os marinheiros reportam que o ex-Chichibukai Bartolomeu Kuma tá em Egghead, e tá descontrolado, o chip de autoridade não funciona nele. Kuma dispara o laser pela boca e explode prédios na costa sudoeste de Egghead. Sanji, Frank e Vegapunk ficam surpresos pelo Kuma estar aí. Saturno diz que isso não deveria ser possível. Bonnie chora muito e tá sentindo um medo horrível para dizer qualquer coisa. Ela simplesmente desistiu. Kuma corre para socorrer sua filha e é foguetado por todos os lados, com tiros de fuzil e balas de canhão, mas nada impede um pai de ir ver sua filha. Bonnie, no seu monólogo, está dizendo ao seu pai que é mais fácil se ela fosse de F logo, e despenca de chorar. Ela pede desculpas ao pai, mas não está suportando mais tanta dor e agonia. E não é pra menos, uma criança de 12 anos como a Bonnie passar por tanta injustiça é de lascar mesmo. Saturno a esmaga e manda os soldados atirarem na cabeça da Bonnie. Porém, Kuma não vai permitir e atira em direção ao Saturno. Bonnie lembra de todos seus momentos com o pai e pede 1000 perdões, depois de todo o esforço que ele fez para lhe salvar. Bonnie só quer parar de sofrer para sempre. Saturno a joga no chão e ataca com uma de suas patas de aranha. Porém, no momento lindo, Kuma protege das patas vis do Saturno e segura sua filha, que chora de alívio ao ver o papai Kuma. A poeira baixa e todos veem Kuma ali vivo. Agora tá na hora do trem ficar sério. Saturno não entende como isso é possível. Ele ataca novamente, contudo, Kuma impede o golpe. Bonnie volta à sua forma original. Saturno pergunta ao Vegapunk como é possível o Kuma estar vivo. Uns fragmentos de memória do Kuma voltam a ele, como por exemplo do dia em que Saturno que o destino da sua raça era viver para sempre como um escravo e morrer assim também. Seu pai lhe falando que sua mãe tá melhor do outro lado, a Dini dizendo que vai de F em breve, e por fim sua pequena filha chorando, agora no presente querendo a ajuda de seu pai. E Kuma, com todo o peso de décadas de sofrimento nas suas costas, foca tudo num único punho revestido com o haki do armamento, e vai pra cima do Saturno. O velho está chocado em como ele tá ali vivo, pois quando os revolucionários o resgataram de Mighty Joyce, ele apertou o botão de autodestruição do Kuma. Porém, isso pouco importa agora, pois o socão mais satisfatório dessa obra inteira chega, e Saturno leva um dano legal de um pai furioso protegendo sua filha, e de um homem vingando tudo que ele e seus entes queridos sofreram. Aqui é Oda gênio apenas. Toda a vida de Kuma concentrada em um soco. Esse com certeza é um dos momentos mais impactantes, se não o mais impactante de toda a obra One Piece. Um personagem ser igual é o que é o Kuma. A vida que ele teve e sua conclusão é de se arrepiar. O que a Bonnie passou querendo simplesmente ter seu pai do seu lado é de chorar. Oda deu uma canetada monstra em Egghead. Kuma deu um belo porradão em Saturno e o velho aranha voou pra longe destruindo os prédios tudo. O cara levou um dano do caramba e é soterrado pelas construções. Os marinheiros não acreditam no que enxergam e os mocinhos também não. Kuma cometeu um crime paralelo com o do Luffy de socar um Tenryubito. Mas aqui não é qualquer Tenryubito, é uma das 5 estrelas anciãs que governam o mundo, o Gorosei J. Garcia Saturno. Essa é uma das maiores atrocidades que uma pessoa pode cometer, segundo as leis do governo mundial. E os marinheiros figurantes acham um absurdo um escravo bater em uma autoridade máxima. E eu acho um absurdo vocês, soldados lixosos, falarem uma porcaria dessas. Nunca antes alguém se rebelou dessa forma contra um Gorosei. Os soldados vão resgatar o Saturno, enquanto Bonnie, na sua forma verdadeira de criança, chora horrores, e Kuma mal consegue se mexer, estando ajoelhado no chão. Sanji e os outros voltam a se mexer, já que Saturno tomou uma peia e perdeu o controle de seus poderes. Sanji obviamente está preocupado com a pequena Bonnie e quer saber se ela está ferida. Frank grita que agora é a chance deles fugirem daí, e Atlas pode pegar o Kuma e correr também. Sanji fala para todos pararem, pois algo belo tá pra acontecer, meu bom. Kuma se levanta e com muito esforço caminha em direção à sua filha. Vegapunk não entende como é possível e revela que não instalou um dispositivo de autodestruição em Kuma, pois tinha medo que o governo mundial usasse como um kamikaze. Kuma pega sua filha em suas mãos e lhe dá um abraço. O mais puro sentimento instinto paternal surge agora. Sanji fica felizão com isso, e Frank, com o coração mole como sempre, chora horrores.
Os Vegapunks, em cena, só ficam em choque, e essa imagem devia virar um quadro de tão bela que é a emoção aqui. Dito isso, Vegapunk continua dizendo que ao invés de botar um dispositivo de bomba no Kuma, colocou um interruptor de desligamento total. Por isso, Saturno ficou em choque e perguntou pro velho da maçã o que aconteceu, pois o Kuma era pra estar morto, porque o próprio Saturno ativou o botão de autodestruição, porém na real, ele ativou o desligamento completo do Kuma. Assim, ele se tornaria um ser vazio que não receberia mais ordens e permaneceria em estado vegetativo. Um ser sem vontade própria, que não teria motivos para agir. Não faz sentido ele ter ido para Egghead justamente onde sua filha Bonnie está. Vegapunk suspeita que não seja verdade que a característica especial dos bucaneiros é sua força física, mas sim outra coisa. Kizaru se recompõe e tá pronto para seguir sua missão. Sem tomar amarrado, tá feliz que o Kuma voltou, enquanto os soldados procuram pelo chapéu de palha. Se eles não capturarem o Yonkou, suas cabeças vão rodar. Bonnie chora de felicidade e agradece Kuma. Ela viu todas as memórias e sabe da verdade, desde o momento que Kuma nasceu até hoje, quando seus pais lhe agradeceram por estar vivo. Seu pai dizendo que sua mãe está melhor no céu do que sofrendo na terra, e isso tudo com um choro de tristeza, e o menino Kuma se desesperando por quão cruel o mundo é. Chegamos em God Valley 38 anos atrás, quando Ivankov e Dini apareceram em sua vida e disseram para todos os escravos ali fugirem da ilha. Ivan, impressionado com o tamanho do garoto bucaneiro que carrega o sangue dos gigantes, e Dini, comendo sua carne suculenta, chama aqueles que querem viver, pois ela tem um ótimo plano. Iva foi o catalisador do moral das pessoas. O tempo passou, e Kuma começou a criar a Bonnie bebê, toda meiga e gulosa, tomando leite demais. Todos os velhinhos de sorbet o ajudaram muito. No dia que Bonnie o chamou de papai pela primeira vez, Kuma caiu em lágrimas, afinal, foi um momento para celebrar. Bonnie, já mais crescida, estava brincando, e seu pai perguntou para onde ela queria ir quando ficasse boa. Ela respondeu que a Ilha do Céu, um lugar que viu no livro, afinal, por estar no alto, tá mais perto do sol. Então Nika com certeza estaria lá, e Kuma poderia encontrá-lo. Kuma entende e começa a fazer a dança do Nika, na qual a Bonnie se divertia muito dançando também. Kuma disse que eles podiam ir para o céu quando Bonnie tivesse seus 20 anos. E quando tivesse com 19, ela falou que queria visitar a Ilha dos Homens Peixe. Bonnie até deu um desenho do seu papai, que Kuma guardou com muito carinho e fez do desenho sua bandeira para o navio. E viajou o mundo como Chichibukai. Em Egghead, pai e filha se deliciaram de pizza gigante, e ela foi cuidada por Vegapunk e todos os cientistas da ilha. Até que chegou o dia que a Bonnie viu seu pai pela última vez desde então. Quando Kuma agradeceu por nascer, sua filha tornou o mundo sofrido e cinzento de Kuma em um céu ensolarado. Bonnie, no presente, tá muito feliz e sabe que sua mãe era alguém maravilhosa, afinal, ela que armou o plano e fez os Piratas Rocks, os Piratas Roger e Garp e seus soldados causarem uma enorme batalha em God Valley, para que todos fugissem. Dini ficou maravilhada com Kuma, que salvou mais de 500 pessoas daquele incidente horrível. As mãos de Kuma foram chamadas por Ivankov como mãos da libertação. Dini até chorou com tal feito do Kuma, conviveu sua vida inteira com ele, trabalhou com ele, comeu com ele e tudo mais. Esteve com seu amor na alegria e na tristeza, até o dia que os dois, já jovens adultos, estavam de boa, e Dini falou que queria se casar com Kuma, porém o santo Kuma não podia aceitar, por mais que amasse também. Não queria que o que aconteceu com sua mãe acontecesse com Dini também, só por ser próxima dele, mas Dini prometeu que o faria feliz, embora isso não fosse mudar a decisão de Kuma. Bonnie entende que seu pai a protegeu em dobro, por sua mãe ter partido muito cedo. Kuma sempre pensou na sua pequena acima de tudo, e lhe escreveu cartas sempre que podia, contando para Bonnie sobre o mundo grande que o mar reserva. Há tantas belezas por aí que não dá para descrever em palavras ou gravuras em enciclopédias, é preciso ver de perto. Kuma sempre foi muito feliz escrevendo essas cartas, e desejava profundamente que Bonnie visse o sol iluminar seu rosto, para presenciar algo mágico, como ele disse incontáveis vezes que sempre a amou. Relatou tudo sobre como ia seu procedimento com Vegapunk e Egghead, mas claro que a Alpha Vagaba nunca deixou Bonnie ler essas cartas, ainda bem que a pequena viu as memórias do pai e sabe de toda a verdade. Kuma ficava sempre muito impressionado em como a ciência sempre avançava, algo realmente de outro patamar, assim como várias invenções que Bonnie amaria ver. Kuma prometeu que quando ela melhorasse, ele ia mostrar tudo isso, as invenções e as belezas do mundo. Kuma passou por tantos lugares incríveis que agora vemos que é para onde ele mandou cada chapéu de palha, Oda gênio simplesmente. Kuma sempre foi muito grato por Bonnie o permitir ser seu pai. E ele quer repetir isso várias vezes. Dizer para Bonnie, eu te amo milhões de vezes. Bonnie diz que o ama, e mesmo que os outros o chamem de tirano, ela sabe que seu pai é o pai mais legal do mundo e nunca se esquecerá disso. Os soldados da marinha vasculham os destroços em busca do Saturno. E falando no diabo, o bichão surge pistola, emanando seu poder e haki para todo o canto da ilha,
causando uma ventania assustadora. Sandy e companhia entram em alerta e Frank achava que o idoso tinha ido dessa pra melhor. Quem dera, né, Frank? Assim acaba tudo logo e todo mundo tinha um final feliz, mas tá de boa. Vamos continuar com o que temos, não é mesmo? Saturno quebra o chão no seu pulo magnífico e pousa todo ferrado, sem o braço pingando sangue e com o chifre destruído. Aparentemente o golpe do Kuma foi forte. Contudo, Saturno não quer saber de papo furado e pergunta pro Vegapunk se tudo isso foi ideia dele. E o Sr. Maçã diz que é o que parece mesmo, mas conta que o poder do amor é o responsável pela vinda do Kuma, na sua opinião. Saturno diz que isso é uma desilusão dos humanos e um erro do corpo humano. Então o velho regenera seu braço e o chifre junto com todo o corpo que estava ferido. Esse poder de cura aí tá muito roubado. Bora dar uma nerfadinha, Oda Sensei? O velho tá zerado e pronto pro combate e diz adeus pro Kuma, já que não tem mais serventia para o governo. Kuma não se move por nada. É daí que Sandy brilha e não deixa a tristeza tomar mais uma vez a Bonnie. Ele dá um chute na pata do monstro que desvia o golpe mortal. Frank chega para ajudar e dá-lhe um Radical Beam no Saturno, enquanto Kizaru se levanta e volta para sua missão, se transformando em luz para lutar. Saturno leva o laser, mas não é como se fosse adiantar de algo, porém Kizaru diz que eles evoluíram bastante de 2 anos pra cá. Então pega o Frank de surpresa e mete um chute na sua cara que o faz voar. Bonnie quer saber o que fazer com seu pai, que não se mexe de jeito nenhum. Vegapunk e Stella manda Atlas o carregar até a Labo Phase. Frank é duro na queda e levanta tranquilo, enquanto Atlas, junto de Bonnie, leva o Kuma para longe. Vegapunk diz para Sandy e Frank irem juntos, que pode deixar a aranha gigante com ele. Aqui o Vegapunk quer farmar aura, mas o que o velho fará, hein? Sandy e Frank hesitam um pouco, mas obedecem um cientista gênio. Kizaru tá disposto a atirar neles para não fugirem, mas Jay Garcia Saturno não se importa e regenera o dano do Radical Beam. Kizaru diz que a presença ilustre do Kuma também está aí, agora sim a situação se agravou e precisam acabar logo com isso. Vegapunk comenta que Kizaru não tem culhões para o mandar de F, sendo que já arrasou tanto lugar. É mesmo um homem triste, ou melhor, Borsalino é um homem triste. Kizaru tá entre a cruz e a espada, por conta do seu dever e os sentimentos para com todas as pessoas com quem conviveu em Egghead. Devia ter trago uns óculos de sol mais escuros. Saturno então passa a ordem via Dendemush para toda a frota da marinha cercando Egghead. Podem iniciar o Buster Call para aqueles que vão contra as sanções do governo mundial. O vice-almirante Doberman repassa a ordem para todos. Queimem toda a ilha em nome da justiça. É para concentrar o poder de fogo e destruir Egghead inteira sem deixar vestígios. Vegapunk não acredita que Saturno fez isso, e a aranha fala que aqueles que estudaram sobre os segredos do mundo, aqueles que carregaram o sangue de uma raça perdida, e aqueles que despertaram um deus antigo, estão todos nessa ilha. Então as inconveniências mencionadas precisam ser eliminadas. O Buster Call foi iniciado pelo São Saturne, tá na hora da Ilha do Futuro ser destruída. Porém Vegapunk implora para parar com essa insanidade, pois aí está o futuro da humanidade. Os soldados começam a evacuar para não serem pegos no Buster Call. Os marinheiros nem sabem o que está acontecendo e só seguem ordens. Bonnie e o resto correm dali com Kuma, enquanto Vegapunk diz que Egghead é a ilha do progresso da humanidade. Ela não pode ser destruída desse jeito. A vice-almirante Doll e outros chegam pedindo para que o Gorosei e Kizaru saiam da ilha. Saturno diz que não há necessidade, pois os dois ficarão aí. E manda que assim que tudo estiver preparado, podem destruir Egghead. Kizaru manda irem logo e assim Doll e os outros fazem. Vegapunk gostaria que tudo isso terminasse apenas com sua morte, e não a destruição do futuro. Contudo, Saturno nunca escutaria um humano. Vegapunk diz que essa ilha armazena as descobertas mais recentes de todos os campos da ciência. Destruir a ilha acabaria com o progresso científico dos últimos 100 anos. Ele pede por favor para seu amigo Kizaru, mas nada pode ser feito. Dá pra ver nas expressões do Kizaru que ele não queria estar fazendo isso. Ele tá em um conflito gigante entre as suas ordens e o que realmente deseja. Saturno diz que esse progresso da humanidade representa uma ameaça para o governo mundial, então não tem nada de salvar o conhecimento para ele. Vegapunk se curva e implora em nome da humanidade. Daí Saturno diz que o navio dos pesquisadores que fugiu foi destruído por um navio de guerra da marinha a mando dele. Tudo porque poderia haver pessoas com conhecimento sobre o século perdido. Vegapunk fica chocado com isso e não entende como ele pode mandar de F pessoas inocentes. Para Saturno, isso não importa. Todos aqueles que tentam desvendar o passado, assim como os arqueólogos de Ohara, merecem ser apagados, e esse será o destino do Vegapunk. Sandy manda todos entrarem no foguete a vácuo e que todos irão se encontrar na saída dos fundos da Labo Phase. Sandy vai voltar para resgatar o Vegapunk e promete para Bonnie que o salva. Ele contata Nami e os outros no caminho para saber como estão, e ela responde que já estão na saída dos fundos, e quer saber o que é a barulheira rolando embaixo. Sandy fala sobre o
Buster Call, e o Soap e Chopper já estão se cagando e se perguntando quantas vezes mais eles terão que lidar com o Buster Call da marinha. Robin queria fazer algo para ajudar, mas está bastante ferida, e o Chopper fala para ela descansar e não se preocupar com nada. Nami quer saber da situação do Luffy, Bonnie e Franky. Sandy fala que não dá pra ver o Luffy agora, mas ele deve estar bem. Os outros estão bem sossegados, indo para Labo Phase. Nami pediu para que o Jinbei desse uma ajuda pro Zoro, para quando ele derrotar o Rob Lute, ajudar o garoto a não se perder no caminho de volta. Eles têm um problema, já que o Vega Force One foi destruído pelo Kizaru, não tem como eles saírem voando até chegar no mar com o Sunny. Por isso o Brook pegou o navio e foi com a Lilith dar um jeito nisso. O Ossudo congelou as nuvens pro Sunny deslizar bem rápido, e Lilith achou isso genial. Assim eles chegam na saída dos fundos onde Nami e os outros estão. Ela elogia Brook e ele se sente honrado de ser prestigiado pelo cientista gênio. Lilith quer saber como eles vão frear o navio. Ela fica esperando uma resposta de gênio, porém o Ossudo não pensou em nada e leva uma coça por conta disso. Desse jeito, eles vão despencar de Egghead. É bom pensar em algo e rápido. Como a barreira de laser tá em 100%, Doberman ordena atirarem na área urbana de Egghead. Assim o Buster Call tem início. Luffy tá cheio de tanto comer, não consegue pôr mais nada na boca. E os marinheiros iam prender, mas as balas de canhão atingem o local. Os pacifistas também atacam toda a ilha de Egghead. Vegapunk cai no vazio imensurável, vendo todos os seus sonhos e suas pesquisas de décadas sendo destruídas sem mais nem menos. O futuro da humanidade está sendo perdido por conta de ignorância e maldade das pessoas. Isso é muito vida real, meu bom. A arte imita a vida, não é mesmo? Saturne manda Kizaru finalizar logo a missão. Ele, com todo o pesar no coração e querendo chorar, caminha para eliminar seu amigo Vegapunk. Sandy chega e manda o velho da maçã correr de uma vez. Atlas e companhia disparam com um foguete a vácuo para Labo Phase. O tempo de chegada é de 32 segundos, porém quando Kizaru os vê escapando, num instante voa para onde estão na velocidade da luz. Invoca sua ama no Murakumo, cortando o transporte deles, fazendo com que todos fiquem em queda livre para seu fim. Sandy usa seu Skywalk para ir salvar a Bonnie e os outros. Dito isso, São Saturno ordena os pacifistas a atirarem na Bonnie no Kuma. Bonnie se estica e tenta alcançar os braços de seu pai, portanto ele pega a Bonnie nos braços e a abraça. Bonnie sente muita dor e não aguenta mais ver seu querido pai e herói nessas condições. Saturno crê que esse é um fim digno para insetos repugnantes. Kuma, aquele que se sacrificou para salvar sua filha, terá um clone seu acabando com ela. Vegapunk, olhando tudo isso, lembra de quando descobriu que a Bonnie virou um pirata. Pensou no pior cenário possível, os clones de seu pai atirando nela sem um pingo de remorso, por não a reconhecerem como filha. Porta para o navio de guerra da marinha que foi mandado para destruir os navios dos pesquisadores de Egghead, sendo queimado e afundando no mar. Um soldado pede para reportarem ao almirante Kizaru que eles estão indo para Egghead. Egghead tá caindo aos pedaços e Luffy do Chapéu de Palha tá com a barriga cheia e cercado por marinheiros que acham que podem prender um Yonkou. Porém o Luffy já manda o papo de que eles são fracos demais para isso. Os soldados ficam pistolas, porém com o bombardeio na ilha, eles não conseguem fazer nada, e Luffy se esforça tanto, quase cagando, e faz a super digestão e fica magro de novo. Os soldados largam suas armas e pegam as algemas de Kairoseki para prendê-lo, porém o Nika Gear 5 já faz ele começar a ser de borracha, como se fosse um pula-pula, com o Haki do Rei estralando, com Luffy dando uma encarada medonha no marinheiro e se divertindo. Com isso os figurantes decidem fugir para os navios. Vegapunk vê o pessoal caindo e decide salvá-los, contatando Atlas e pedindo para que ela fale algo para Bonnie. Saturne manda os pacifistas atirarem logo na Bonnie e no Kuma. Sandy está a caminho de salvá-la, mas pode ser que não dê tempo. Bonnie recebe a mensagem do Vegapunk e grita para que todos os pacifistas não atirem e ajudem eles a escaparem de Egghead. Para surpresa de todo mundo, os clones de Kuma acatam a ordem e começam a destruir o cerco dos navios de guerra da marinha. Saturne não entende o que está rolando. Dito isso, é revelado por Vegapunk que ele sempre pensou no pior que podia acontecer, a Bonnie ser mandada de F por clones de seu pai. Ele não poderia deixar que essa atrocidade acontecesse, por isso programou algo que ninguém no mundo sabia. Mesmo que os pacifistas de Kuma recebessem ordens dos Gorosei, o pai dela sempre estaria ao seu lado. Contudo, Vegapunk sabia que isso traria consequências inevitáveis. Então Saturno, que não é bobo nem nada, já mete sua pata de aranha no peito do cientista gênio, perfurando ele. Agora lascou tudo. Saturno ordena imediatamente que Kizaru elimine todos os insetos que estão caindo do céu. Kizaru, a engrenagem da marinha, obedece e vai rapidamente. Atira em todo mundo com seus raios lasers. Sandy tenta o impedir, porém o bicho é muito rápido e vai direto na Bonnie, invocando sua espada e dizendo que a cortará ao meio junto de seu pai para que não sinta dor. Quando tá perto do fim, vem um soco gigante do Luffy e salva o dia, mandando o Almirante da Luz para longe e o derrubando. Luffy tá no seu potencial total e faz até os prédios de Egghead virarem de borracha. Saturne nota a influência dos poderes de Nika na ilha e já fica maluco com isso. Luffy tá achando tudo divertido e a bagunça vai começar. Bonnie e o pessoal caem seguros no chão de borracha. Bonnie vai correndo ver o Vegapunk, que abre os olhos, mas tá muito fraco, não tem como ele fugir, embora a Bonnie não queira que ele morra. Saturne diz que não precisa desperdiçar seu tempo, pois esse é o destino de um inseto. Então todos começam a escutar os tambores da libertação.
E por coincidência ou não, o gigante de ferro da antiguidade desperta e começa a se mexer. Bonnie lembra de quando seu pai falou que Nika era seu herói e Kuma se inspirava nele, porque queria salvar os fracos e oprimidos. Bonnie perguntou se Nika também a libertaria, e seu pai deu certeza que sim, e começou a fazer a dança de Nika, que é bem engraçadinha e divertida. Bonnie imitou seu pai aproveitando o momento. Kuma disse que Nika apareceria nesse ritmo e gargalhando sem parar. Agora Bonnie liga os pontos e percebe que Nika está na sua frente. Vegapunk nota e diz que também não tinha certeza até que viu com seus próprios olhos. O Luffy do chapéu de palha que o Kuma tanto protegeu é o Nika, deus do sol. Bonnie se emociona com o herói de seu pai na sua frente e lembra que ele disse que esse garoto seria o herói que mudaria o mundo. Vegapunk disse que esse Buster Call não vai adiantar de nada, pois o deus que tantas pessoas esperaram por séculos retornou. Dito isso, corta para um navio com rostos conhecidos se aproximando de Egghead, o mesmo que acabou com o navio da marinha e salvou os pesquisadores de Egghead. Eles ficaram sabendo de tudo pelo jornal e foram correndo para a Ilha do Futuro. A marinha avista algo se aproximando a noroeste, então um alerta é emitido para todos os navios de guerra da marinha, e é algo gigantesco. Os marinheiros achavam que essa tripulação tinha sido dissolvida há 100 anos, mas estavam muito enganados. Nossos amigos chegam com tudo e não vão parar. As embarcações pequenas e médias viram e começam a disparar contra o navio gigantesco, porém não causa dano nenhum. Os piratas guerreiros gigantes chegaram para o resgate. Dory diz que tudo que acontece neste mundo tem um motivo, porém esses humaninhos não entendem isso. Então Dory e Brog pulam do navio e começam a atacar a marinha. Eles vieram buscar o Chapéu de Palha e seu bando. A marinha mandou alerta de emergência. O bando dos piratas gigantes foi avistado. O lendário herói que tem sua lenda contada há gerações no clã dos bucaneiros, um dia com certeza retornará e levará as pessoas para o sol, para um mar livre. Isso era o que Clep, o pai do Kuma, contava para seu filho enquanto eram escravos em Mary Joyce. Clep dizia que Nika sempre aparecia sorrindo e fazia as pessoas à sua volta sorrirem com um ritmo divertido. Clep dançava pro seu filho, assim como no futuro, Kuma fez com a Bonnie. E nos dias atuais, tudo se converte para Bonnie, presenciando na sua frente o Nika, deus do sol. Dory e Brog partem para a briga e mandam seus homens pularem nesses navios da marinha e fazerem um estrago. Então os dois capitães gigantes aterrissam em Egghead. Eles mandam Oimo e Kashi se livrarem dos navios chatos e sem graça da marinha, coordenando todos os tripulantes para acabarem com a frota da marinha e precisam tomar cuidado com os canhões. Outros velhos amigos que não apareciam há eras, Oimo e Kashi, que conhecemos em Enies Lobby, começam a destruir tudo da marinha. Os pequenos marinheiros não podem nada contra Brog, o Oni vermelho, e Dory, o Oni azul, liderando os piratas guerreiros gigantes. A marinha não consegue entender por que todos esses guerreiros do passado apareceriam justamente nessa ilha. Eles tentam fazer uma graça contra os gigantes, mas não adianta nada. O Soap vê seus mestres e fica emocionado. Nami acha que o Oimo e o Kashi devem ter trazido eles de Little Garden. Mal sabe ela que os dois ajudaram o Shanks a destronar o Kid e o seu bando. Tadinho do cara, F nos comentários, por favor. O Soap chora ao pensar que mesmo que vá para o Baf, nunca reencontraria seus mestres. Com isso, lembramos do passado há 2 anos na linha do tempo, quando o bando do Chapéu de Palha conheceu os piratas gigantes Dory e Brog, que estavam num duelo interminável há 100 anos. Luffy e o Sop ficaram maravilhados com o grande orgulho desses guerreiros lendários. O Sop, então, naquele momento, decidiu que queria se tornar um guerreiro orgulhoso como eles. Isso é ser um bravo guerreiro do mar. Vegapunk e Edson fica surpreso dos Chapéus de Palha terem os piratas gigantes de Elbaf como aliados, e deduz que eles descobriram sobre o incidente na ilha e foram correndo ajudar. Nami se pergunta como isso. Daí Edson explica que por Egghead ser uma ilha do governo, é claro que o ataque foi noticiado, porém, com a perspectiva do governo mundial ser o mocinho. O Soap enxuga suas lágrimas e fala pro pessoal que precisam se apressar e fugir. Nami contata Brook e Lilith e pergunta se estão perto. Brook diz que sim, mas o problema vai ser parar o Sunny, e Lilith tá pistola com o Ossudo, pois desse jeito agorinha eles despencam da ilha. Tá precisando de um freio pro navio. Zoro tá lá perdendo tempo com o Rob Lute, ao invés de dar um fatality nele logo. Tanto que o Jinbei tá voando até o Zoro para pegar o cara e saírem logo da Ilha do Futuro. Até o Lute dá uma gastada no Zoro, dizendo que ele tá sendo um fardo e atrasando seus companheiros. Zoro fala que não é o Lute que decide quanto tempo eles vão ficar lutando. Tem razão, Zorão. É o autor que decide tudo, horas bolas. A obra é dele, ele faz o que quiser, não é mesmo? Os figurantes reportam que uns 30 navios da marinha já foram afundados, e o número só cresce, principalmente com os navios de pequeno e médio porte. O vice-almirante Red King manda os navios pequenos e médios recuarem, e é para os navios de guerra focarem seu poder de fogo nos pacifistas. Corta para algo mais surpreendente. Os piratas do Barba Negra, Van Algo e Catarina Devon chegaram na maciota em Egghead. Eles vão aproveitar do caos que tá na ilha para cumprirem alguma missão. Van Algo até diz
diz que isso deve ser outra reviravolta do destino. Bonnie chora ao ver o herói do seu pai na sua frente, o Nika. Luffy pergunta por que ela tá chorando e Bonnie fala que sempre o procurou pelo mar, mas Luffy diz que teve ao seu lado esse tempo todo. Ela disse que não sabia que ele era o Nika, deus do sol. E o Luffy pergunta o que é Nika. Bonnie não aguenta a emoção de ver que a lenda era real. Ela sempre quis dar socos de borracha como Nika. Então Luffy lembra que a viu dar um soco bem fraquinho no Saturne, agora há pouco. Dito isso, Bonnie quer que o Luffy arregace o Saturne e mostre como é um soco de verdade. É para ele fazer isso pelo Vegapunk. Daí Luffy olha que o velho da maçã tá todo ferido e ensanguentado no chão. Saturne corta o papinho e diz que todos eles, insetos tolos, merecem ir de base. Contudo, Luffy não concorda nem um pouco com isso. Portanto, vai fazer o que Bonnie pede e tirá-los dessa ilha. E a mostra como dar um soco daqui pra frente. Porém, Saturne não deixa barato e tenta a cabeça do Luffy, mas não rola. Daí Luffy dá uma sequência de Gomu Gomu no, dá um Gatling Gun na fuça do Saturne. O bicho não para e continua socando a aranha monstro, tanto que faz ele voar e bater num prédio. Esse é o herói das lendas do povo bucaneiro, que salvará o mundo. Frank diz que eles precisam fugir rápido e Atlas fala para Bonnie usar o modo de voo baixo com as botas do futuro para ir embora. Bonnie quer levar Vegapunk e Stella, porém ele diz para a garota ir na frente com Kuma e os outros, pois ele sabe que se mover agora apenas o levará à morte. Porém Kizaru diz que ele vai de F de qualquer jeito e se prepara para atirar no velho e na Bonnie, fechando seus olhos para não ver o estrago. Contudo, Sandy nível Deus aparece e repele o laser do Kizaru no chute, deixando o almirante espantado. Nem o Frank acreditou no que viu. Para Sandy nada disso importa, pois o amor é mais forte que a luz. Kizaru fala que se fosse assim, a física não prestaria pra nada então. É isso, meu mano Sandy, mostrando que é brabo e merece respeito. O povo pega muito no pé do homem só porque ele é gado, deixa o cara ser feliz, pô. Então, Bonnie e o pessoal partem para a costa nordeste para fugirem da Ilha do Futuro, deixando Sandy cuidar do Vegapunk. Luffy, pulando no chão de borracha, achou incrível o que o Sandy fez. Enquanto isso, Kizaru diz que vai perder a moral se não levar a cabeça dos dois com ele. Luffy só ri dessa palhaçada que o almirante falou. E Sandy diz que é só o Kizaru escrever uma carta de desculpas que tá tudo bem. Corta para Saturno enterrado nos escombros e com Katarina Devon surpresa que um Gorosei pisou no chão do mundo inferior. Saturno se levanta e a Katarina se pergunta que tipo de poder ele possui. Então toca na sua pata e diz que a missão está concluída. O Jay Garcia quer saber o que dois dos tripulantes do Barba Negra estão fazendo em Egghead. Ele nunca imaginou que infames piratas do nível 6, como a Katarina Devon, a caçadora da lua crescente, se submeteria a alguém. Katarina fala que é porque o Teach é especial, e Saturne diz que sua linhagem também é, e Katarina nota que o Gorosei também tá ciente disso. Saturne sabe que o bando do Barba Negra tá sempre com planos e esquemas para fazerem ações estranhas, e quer saber do que eles realmente estão atrás. Van Algor diz que querem o mundo. Numa troca de olhares intensa, Saturne os ataca, porém o Van Algor os teleporta para longe dali. Katarina queria que ele os mandasse para um pouco mais longe, ainda estão na ilha. O atirador responde que ainda tá treinando o poder da sua fruta, a Warp Warp no Mi, a fruta do teleporte. Dito isso, aparece Caribou do pântano e sai correndo para falar com os comandantes do Barba Negra. Ele chora de joelhos, dizendo que estava há muito tempo os procurando, pois admira muito o Barba Negra, e saiu para o mar e virou um pirata para ser como ele. O sonho de Caribou é ser um dos membros do bando do Barba Negra, por isso implora que deixem ele o ver, mesmo que por um único momento. Caribou tá felizaço por conhecer dois dos piratas do Barba Negra. Ele espera isso há muito tempo e pede para que o escutem que ele tem algo a dizer, pois é algo que vai agradar bastante o Teach. Por isso pede para que o apresentem para o Comodoro Barba Negra. Porém, Van Algor já mira seu rifle e não tá muito afim de obedecer o Caribou, que apesar de ser um pirata, pode ser que esteja tramando uma armadilha para assassinar o Barba Negra, já que muitos tentam fazer isso. Caribou seria só mais um. Contudo, Caribou jura que não é inimigo. Esse encontro só pode ser algo do destino. Devon e Algor não estão acreditando nele. Como confiar num cara que diz ter informações valiosas, sendo que ele só pode estar querendo se salvar do Buster Call? Daí Caribou nos lembra que informações são essas. Ele sabe que a arma Poseidon é a Shirahoshi, que tá na Ilha dos Homens Peixe, e que Pluton está na velha Wano afundada no mar. Quando o Barba Negra descobrir isso, o negócio vai ficar esquisito no mundo inteiro. A marinha continua levando o sacode pros pacifistas, tendo seus navios destruídos por todo lado. Doberman manda a frota se afastar da costa da ilha e não enfrentar os pacifistas. Sem controlar as máquinas, não tem como a marinha concluir o Buster Call. Então, Doberman manda todos os vice-almirantes abandonarem suas posições e focarem em eliminar a Bonnie, que no momento está a caminho da costa noroeste de Egghead. O vice-almirante Tossa tenta acabar com a pirata glutona, mas um gigante derrota ele facilmente com as costas de um machado. E esse é o Brog e Dory chegando para o resgate. Eles não reconhecem de primeira Frank e os outros, pois não sabem que estão com Luffy, e eles nem reconhecem o Frank como um chapéu de palha, pois no seu cartaz de procurado tá a cara do Sunny. Os guerreiros de Elbaf só têm gratidão pelo Luffy e seu bando, por isso vão ajudar seus amigos e protegê-los a qualquer custo. Bonnie pede para os capitães gigantes irem até o centro da ilha ajudar o Luffy, Sandy e Vegapunk. Assim faz os gigantes guerreiros, enquanto seu bando leva Frank e os outros para o navio deles. A marinha nota que a comunicação com Tossa foi interrompida, então mais vice-almirantes vão para a ilha. Bluegrass e a graciosa Doll estão a caminho. Doll no passado foi subalterna de Jaguar de Sal, o antigo vice-almirante.
Acima das nuvens, na Punk Records, Saturne assume sua forma mais poderosa. Agora sim virou um capiroto horrível de se ver. Além de ficar maior, suas patas de aranha agora tem algum tipo de veneno que corrói tudo que toca. Vegapunk tá quase indo de base. Seu medidor cardíaco mostra a condição do velho da maçã, que não tá das melhores. Luffy tentou ajudar, mas se mexer o velho do chão, aí sim o bicho bate as botas. Kizaru queria que tudo seguisse conforme o plano para sua culpa bater menos na sua consciência. Porém Sandy diz para parar de asneira e deixar eles irem embora logo, falando que tá na hora do Almirante da Luz meter o pé. Dito isso, Saturno endemoniado chega com uma cara de bravo, enquanto Vegapunk suspira pesado. Luffy prometeu que ia o ajudar a sair da ilha, e o velho diz que pediu isso mesmo, mas agora tem algo que precisa fazer e tá determinado a isso. Ele queria ter contado para uma Bonnie mais velha sobre ela poder controlar os pacifistas, e agora sua vida sempre estará em grande perigo, portanto quer que Luffy e os outros a protejam. Saturno, sem perder tempo, ataca o Vegapunk e o Luffy. Sandy pega o velho e Yonkou desvia. Luffy chama a atenção de Saturne e o provoca com suas brincadeiras para dar tempo do Sandy tirar o Vegapunk do perigo. Saturne não quer deixar, mas vai ser difícil passar pelo Luffy. Seus golpes dentriscam no chapéu de palha. Enquanto isso, Kizaru brota na frente do Sandy e dá um chute na sua cara, mandando um pouco para longe. Com isso, ele tem a oportunidade de apunhala Vegapunk pelas costas com sua espada de luz. A culpa e a dor de matar um amigo pesa no Kizaru, que fica com a respiração pesada e atordoado por um tempo. Sandy pega o velho, que ainda respira, mas por pouco tempo. Kizaru volta a si e segue os dois. Porém, Luffy agora fica nervoso e gigante, e segura o Almirante e o Gorosei ao mesmo tempo. Numa cena épica, ele não vai deixar nenhum dos dois ir a lugar algum. A última visão de Vegapunk é o Luffy Nika gigante de costas, e como risada final, ele falece nos braços de Sandy. Assim, o cientista humildemente gênio vai a óbito. Sandy não entende por que ele se foi sorrindo. Assim que o coração dele parou, uma gravação do Vegapunk é iniciada. Ele tem algo para dizer para o mundo inteiro. Vegapunk se apresenta e diz que agora irá contar sobre a verdade. O episódio começa com o Vegapunk dizendo que a verdade que contará vai chocar o mundo inteiro. Porém, Shaka diz que Stella não pode sair falando logo de cara o que é. Vegapunk não entende e Shaka diz que as pessoas precisam de um tempo para prestar atenção. Stella comenta que os canais de notícia vão saber e espalhar a informação aos quatro ventos. Dito isso, aparece Dressrosa, onde Kyrus e Rebecca estão treinando enquanto a mensagem é passada pelo Dendemushi. Shaka fala que os canais de notícia podem manipular as informações e aparecem em mais cantos do mundo, como Water 7, onde Icebug acorda com a voz do Stella. Corta para a Vila Fuchsia no East Blue. Shaka diz que as ondas mentais serão transmitidas globalmente, com potência máxima, usando à força as filiais da marinha, como uma grande rede de transmissão. Dito isso, os marinheiros tentam desligar o Dendemushi, mas não adianta, mesmo que o superior deles peça isso. Sandy não sabe o que tá rolando e não entende por que tá escutando a voz do Vegapunk. Shaka fala que mesmo que o povo possa escutar as ondas de áudio, é bom configurar os Dendemushi de vídeo e isso pode levar algum tempo. Luffy escuta a voz do Shaka e fica feliz. Shaka fala que é bom esperar por 1 hora para todos se prepararem. Saturne tá louco sobre o que o Vegapunk vai explanar. Stella diz que 1 hora é muito tempo. O Sop, Nami e Chopper também estão confusos do porquê o Vegapunk tá gravando algo, quando era para estar fugindo dessa ilha no momento. Chopper diz que Shaka foi baleado por York, como pode estar vivo, e pergunta se Edson sabia disso. O pequeno robô também está perdido e não sabe o que Stella tá tramando. Como Stella diz, algumas pessoas podem tentar sabotar sua mensagem pro mundo. Enquanto isso, os gigantes Dory e Brog estão indo para onde o Luffy está. Os marinheiros o cercam e querem meter bala nos velhos. Dory diz que esses pequenos nunca aprendem, mas Brog admira a coragem deles. Por isso os dois dão um peteleco no chão que derrota todos os figurantes presentes. Dory manda eles seguirem em frente. Stella dá um tempo para o mundo se preparar para a transmissão. Todos têm 10 minutos. Sandy segura o corpo morto de Vegapunk e Luffy não faz ideia de que o velho da maçã não está bem. Ele fica feliz achando que Stella está salvo junto com Shaka. Agora é só cuidar dos dois na sua frente. Os Tenryubito da Terra Sagrada estão em choque com essa transmissão repentina. E o Gorosei Marcus Mars pergunta a Saturne via telepatia o que houve com o Vegapunk. Ele diz que Kizaru acabou com ele e assim deveria ter sido, pois viu tudo. O Arcuri pensa que Vegapunk pode ter preparado essa transmissão caso ele fosse de F, o que parece ser o caso. Nazujuro não sabe o que Stella dirá, mas precisam encontrar a fonte da transmissão e acabar com isso. Shepard diz que a fonte só pode ser na Labo Phase de Egghead, e o tenso é que está sendo protegido pela barreira no momento. Se os Gorosei não fizerem nada, estarão com grandes problemas. Na mensagem, Vegapunk se pergunta o que fazer, faltando 9 minutos e meio. Será que dá para inventar algo? Ele tem muito o que fazer. Shaka diz para ele fazer um cafezinho e relaxar. Corta para Dressrosa, com um cidadão avisando para um cara que o famoso Dr. Vegapunk tá tentando revelar algo ao mundo. Por isso precisam correr para a praça. As pessoas pegam um caracol de vídeo e o levam para a praça para transmitir o vídeo. Assim é feito. Então chega no local Kyrus e Rebecca. Eles veem pela primeira vez como o Vegapunk é e acham que o Pitágoras é o real. Léo e Kabu da frota do Luffy chegam e dizem que esse é o cientista que o Luffy fez de refém. Tadinho dos Tontaita, acreditam em tudo
tudo que dizem para eles. A Rebecca tem que explicar para eles que o Luffy nunca faria algo covarde desse nível. Daí o Léo acredita também. Kyrus diz que, a julgar pelo vídeo, o Dr. Vegapunk tá falando por livre e espontânea vontade. Rebecca tá curiosa que nem eu, pra saber que verdade é essa do mundo, mas não dá pra fazer ideia do que é. Na Vila Fuchsia, o pessoal tava pensando que ia ter algo sobre alguma mancada que o Luffy fez. Outro diz que o Vegapunk parece ser bem metido. Esse negócio de a verdade do mundo deve ser uma bobagem. O prefeito chega e as pessoas pedem por um caracol de vídeo para ele, mas um trem desse é caro e o vilarejo não tem esse dinheiro. Só o áudio já é o suficiente pro momento. Em Water 7 tá de madrugada, mas Iceberg levanta junto com toda a cidade. Ele pede para Alice preparar o Dendemushi de transmissão. Ela, como uma boa secretária, já fez isso e também preparou telas em cada doca de construção naval. Embora esteja de noite, a importância desse assunto é de extrema urgência. Portanto, Alice ordenou que os residentes ficassem de prontidão para assistir o vídeo dentro de 10 minutos. Iceberg não tem o que pedir para uma funcionária tão competente. No Jornal Econômico Mundial, o Apple fica doido com o que houve, e Morgans diz que Vegapunk tá usando as filiais da Marinha para retransmitir a mensagem, mas continua sendo um sinal independente. Vivi entende que Luffy e os outros não estão em Egghead então, porém Morgans diz que é só olhar pro relógio atrás do Vegapunk. É um horário diferente, ou seja, ele gravou antecipadamente, pois Egghead tá um caos agora devido ao Buster Call. Morgans tá animadaço com uma notícia que vai abalar o mundo, e quer fazer uma matéria sobre, e logo. Vivi espera que Luffy e os outros não vão de F com esse ataque da Marinha. No West Blue, o povo fica incrédulo que o velho cortou a cabeça. Ao redor do mundo, todas as pessoas esperam pela luz que Vegapunk colocará sobre elas. Uns creem que é algo sobre uma invenção nova dele. Em Kamabaka, o exército revolucionário presta bastante atenção. Ivankov não sabe o que o bichinho tá fazendo e quer saber por que ele tá com a cabeça cortada. Koala fica impressionada vendo as cópias dele pela primeira vez. Sabo pergunta a Dragon se o cientista gênio vai mesmo contar a verdade do mundo. Então o líder dos revolucionários lembra das palavras de Shaka sobre como os gênios conseguem ver o seu próprio futuro. Ele falou pra Dragon que morreria em breve. Bonnie e companhia chegam na costa onde está o navio dos gigantes, o grande Eirik. Frank fica impressionado com o super navio dos gigantes. É gigantesco em outro nível. Logo todos estarão partindo. É só esperar os chefes gigantes e o resto da tripulação. Bonnie deseja que Vegapunk e os outros fiquem bem de verdade. Os Gorosei olham com aflição para a mensagem de Vegapunk. Voltando para Egghead, Luffy não consegue desferir danos na aranha com seus socos. Mas enquanto seus companheiros não fugirem, os dois não vão a lugar algum. Então Luffy bate os dois contra si num golpe que lembra um prato de bateria musical. Com eles esmagados, Luffy os pega e os lança pro fim do mundo. Ele volta ao seu tamanho normal. Os marinheiros observam algo chegando e é o Kizaru que arrebenta o navio com seu pouso forçado. Saturne continua girando como um disco voador, mas dá um jeito de voltar pra ilha que nem um peão e tenta furar o Luffy com suas patas. Luffy foge do bicho e reclama que não dá pra feri-lo. Kizaru deitado no chão fica bem ofegante e lembra do momento que apunhalou seu amigo Vegapunk. O cara não quer mais levantar de tanto que seu coração tá pesado com sua decisão. Marcos Mars diz para Saturne que o tempo tá acabando. Eles não podem deixar o Vegapunk falar tudo o que sabe. Jay Garcia tenta furar o Luffy, mas não adianta. Então desiste e volta para a terra firme e fica de cara a cara com o Yonkou. Ele diz que vai começar a conjuração. Então os Gorosei que estão em Mary Joyce se preparam e caminham até um pentagrama da sala dos 5 anciões. O céu em Egghead começa a escurecer e surgem raios negros, assim como quando Saturne apareceu transformado. Outros pentagramas surgem na Ilha do Futuro, e Sandy nota semelhança com o que houve antes, quando Saturne apareceu transformado em aranha. Isso mesmo, o terror maior é a chegada de todos os Gorosei em Egghead. O céu é tomado por raios negros, o terror e o medo cerca toda Egghead. Os vice-almirantes e marinheiros comuns estão em choque, e lembra que isso foi igual quando Saturne entrou na Ilha do Futuro. Dito isso, os gigantes não perdem tempo e continuam destruindo a frota da marinha. Dory, Brog e outros caminham com muita aura e olhar intimidador para onde Luffy está. Luffy não crê que tem mais criaturas como Jay Garcia e Saturne na ilha. Sandy corre e precisa contatar o grupo da Nami. Stella na transmissão tá esperando seu Vega Coffee ficar pronto, e dá pra ver que a sala dos 5 anciões está vazia, somente com o Dendemushi e o círculo de pentagrama do teleporte. Shaka diz que é só esperar mais uns 7 minutos para começar o discurso. Não é como se alguém fosse conseguir interromper a mensagem. Mal sabia ele que os Gorosei iriam pessoalmente acabar com a brincadeira dos nossos heróis. As formas dos monstros começam a surgir. A animação tá em outro patamar para a revelação. Luffy usa seu haki da observação e sente os poderes deles. Os monstros demoníacos apresentam parcialmente suas formas, até que se reúnem os 5. Júpiter é uma minhoca de areia gigante. Nuzujuro é um Bakotsu. Topman Warkuri é um Feng-Shi. Marcos Mars um Itsumade. E Saturne um Gyuki. Os 5 anciões chegaram com seu poder total para apagar a verdade de uma vez da Ilha do Futuro. Luffy desvia dos destroços e pula para todo canto, evitando o caminhar dos colossais do capiroto. O futuro rei dos piratas fica de frente para a maior força que já presenciou com o
contra si, mas o garoto tá confiante e diz que precisa acalmar as bestas. Luffy fica gigante, mas Saturne com seu haki do rei o esmaga. Bakotsu relincha e começa a correr para a costa da ilha. Ele muda para a forma híbrida e com sua katana corta o pacifista e o congela. O velho é muito rápido e já vai para o próximo alvo. Os marinheiros nem entendem o que viram, mas Nuzujuro continua com seus golpes cortantes de gelo e corre pelo litoral fatiando os Kumas pacifistas. Não sobra nada para os robôs. Todos parcialmente congelados foram desligados. Itsumade inicia voo. E te falar, meu bom, o pássaro mais feio que eu já vi na vida foi esse Marcos Mars, tá maluco? Sandy contata Nami e diz que não tem como explicar muita coisa agora, e vê Itsumade voando em direção a Labo Phase, onde o bando está. Sandy grita que todo mundo precisa fugir, não tem mais como detê-los. Doberman aproveita a situação a seu favor e ordena que continue com a missão de eliminar Bonnie. Ela e os Chapéus de Palha estão na costa nordeste. Metade dos pacifistas já foram desativados por Nuzujuro. Itsumade com seu poder tá lançando raio pra todo lado, mas Sandy desvia. O Sunny chega com toda a velocidade onde o Soap e os outros estão. Quase que geral cai dali e vai jogar no Vasco. Saturne tá cansado do Nika e tenta furá-lo a todo custo, mas ele continua desviando. Daí surge a minhoca e vai de boca lá ele. Luffy desvia, mas o bicho foi pro subsolo e surge debaixo do chão para engolir o Luffy. Itsumade vai com tudo na barreira de lasers e causa uma explosão. O Soap conseguiu frear o Sunny com suas sementes de bambu gigantes. Brook fala para Lilith que avisou que ia dar tudo certo. Lilith irritada chuta ele, dizendo que foi tudo graças ao Soap e não por mérito do ossudo. Até corta para uma animação diferente do Soap parando o navio. Ele diz para Sandy que precisam aguardar o Zoro e o Jinbei retornarem. Sandy tá pistola com cabeça de musgo, que tá fazendo eles perderem tempo. Jinbei fala que mesmo que a luta do Zoro não tenha terminado, ele vai pegá-la à força e vazar dali. A luta frenética do espadachim Zoro e Rob Lute continua, tendo um clash e troca de olhares de farmadores de aura. Lute solta um grande hakiaku, que corta todas as árvores, mas Zoro lança seus cortes que Lute defende com um Tekai. Os dois vão para cima e por um momento sentem o haki do Itsumade. Eles voam para lados diferentes, mas Zoro persegue o leopardo e eles dão um clash de hakis e sentem de novo o haki do Gorosei. Uma das espadas do Zoro voa para longe, e Lute diz arfando que sabe que Zoro sentiu esse haki monstruoso e desviou o olhar por um momento. A luta continua, e Jinbei já consegue ver os dois de onde tá. É muita movimentação e velocidade da luz pros caras. Corte pra lá e corte pra cá. Uma loucura. Sandy diz que Zoro tá sendo peso morto para eles. Zoro escuta isso pelo comunicador e fica pistola, emanando haki demais. Lute chega com suas garrinhas e aura pronto para terminar a luta com seu Shugan Madara. No entanto, Zoro desvia de todos os golpes do Lute como se fosse nada. Recua pra trás e usa seu Santoryu Kokuba Madaragari, dando um dash no Lute e o cortando legal de uma vez por todas. O tigrinho jorra sangue e a luta acaba aqui. Enquanto isso, Luffy tenta sair da boca da minhoca e por pouco consegue, mas por ficar distraído, é pego por Saturne, que o leva de encontro com Feng Shi, que lhe dá uma cabeçada. Sandworm engole o Luffy novamente. Dessa vez, parece que não tem escapatória. Mas eis que chegam Dory e Brog, os capitães dos piratas guerreiros gigantes. Eles viram Luffy antes dele ser engolido e dizem que um lugar escuro não combina com um homem como ele. Então, correm para o salvar e entram numa briga com 3 dos Gorosei. Eles dão conta do recado e fazem Saturne e o Arcuri chocarem suas cabeças um contra o outro, os derrubando. Dory e Brog cercam Júpiter e fatiam ele com seu ataque combinado Serra do Sol. Assim, eles libertam Luffy e ele fica alegre que tá reencontrando os velhos gigantes. Velhos amigos se reencontram para a grande luta. Meu bom, que loucura esse episódio. Do início ao fim, a produção foi nível Deus. A apresentação dos Gorosei foi muito massa. Eles lutando, Zoro vs Lute, que é tão qualquer coisa no mangá, aqui no anime deixaram num nível muito maior. Comenta aí o que achou das formas monstruosas dos Gorosei e o que você acha que vai rolar no próximo episódio. Deixa seu like e inscrição para fortalecer, ativa o sininho e olha o card para mais recaps duvidosos. Valeu pelo apoio de sempre e falou!